Campos, que eu acabei de ser acusado, se eu fizer uma pergunta, eu gostaria de, se me permitisse, rapidamente. Esses 116 milhões são CPFs para identificar acesso às pessoas. Se o senhor não tiver, existe 38 mil Maria Aparecida da Silva, cuja mãe também é Maria Aparecida da Silva no Brasil. Nós precisamos e resolvemos moralizar tudo, ajudar todas as pessoas, cidadão brasileiro pobre que tem o nome igual, normalmente, tirando o homônimo. Nós ajudamos, sim, colocamos CPF, o nome da pessoa, para que as pessoas sejam identificadas. E essa é a informação que nós temos. Um CD pode ser gravado, copiado, e eu mostrei aqui tudo o que aconteceu em relação a isso. Não existe, senador, como o senhor que comentou sobre os números dele, não existe 40 milhões de pessoas no Brasil com negativadas. O país é um país bom pagadores. Nós temos números parecidos com os países desenvolvidos. Eu tenho estatística aqui, posso apresentar para os senhores. Existe no Brasil, dos 116 milhões de CPFs, 13 milhões e 800 mil pessoas. Portanto, são menos 10% de pessoas que têm negativo. Com a ressalva, é menos ainda. Porque com esse serviço que nós fazemos com o CPF, nós ajudamos... Desculpe interromper, mas o que é ser negativo? Negativo é ter um protesto, por exemplo, no cartório. Isso é ser negativo. Então, só fontes legais. 13 milhões de pessoas que estão negativadas, não brasileiras, mas deixa eu só dizer, não são pessoas, desculpe, são CPFs. Com esse ser o trabalho que nós ajudamos a Receita Federal a fazer, na medida que nós, não é que nós fazemos para ela, estou dizendo, na medida que a gente mostra o CPF, 40 milhões de CPFs foram baixados. Portanto, na realidade, nós temos menos de 10% do cidadão brasileiro com negativos. E o negativo pode ser um protesto só. Quer dizer, mas isso é o serviço que se presta. E qual é o nosso serviço? É que uma pessoa vai tomar um empréstimo, ela precisa saber se o outro tem muitos negativos. Não pode dar empréstimo. Um banco vai dar empréstimo, é dinheiro do outro cidadão que ele está emprestando, não é dinheiro dele. Portanto, essas afirmações que eu gosto ficaram registradas aqui, aliviando das acusações. Muito bem. O senador Roberto Saturnino, por sessão do senador Siqueira Ramos. O senador Requião. Acho extremamente interessante e oportuna esta reunião. Não vejo, com o perdão do senhor Elcio, nenhuma intenção inexplicável e inexcusável, escusa por parte do senhor Edilson e do senhor Edson Galdino. Esse assunto interessa todos nós. Concordo com o assunto. O problema do sigilo, da criação desse Estado do George Orwell, o grande irmão, que segue os nossos passos, viola informações e nos coloca numa situação de angústia e de impossibilidade de defesa. Me preocupa isso. Claro, por outro lado, como empresário, eu sei da importância do serviço de proteção de crédito. Já usei muitos serviços semelhantes ao Serasa. No entanto, a conclusão que eu chego é que esses dados estão extraordinariamente abertos. Em primeiro lugar, eu dei o meu CPF ao Edilson e ele abriu a minha ficha no SEASA, sei até quem fez consultas a meu respeito nesse momento. Isso é uma prática do mercado há 30 anos. Acho isso estranho, essa disponibilidade de dados. Não me incomoda o fato, porque eu sou autor, junto com o senador Pedro Simon, de um projeto de lei já aprovado no Senado, que quebra o sigilo completo dos agentes públicos. E eu sou possuidor do mandato público. Meu imposto de renda e dados a meu respeito estão disponíveis na minha página na internet há muitos anos. Mas eu quero rapidamente citar um fato. Ontem, no meu gabinete, eu conversava com um advogado do Paraná, um importante advogado de empresas. Vossa Excelência até deve conhecê-lo pelo menos de nome, João Casilo. E o João Casilo me dizia que a sua esposa tinha tentado fazer uma compra no Hermes Macedo e que, surpreendentemente, disseram que ela não tinha crédito, em razão do seu marido estar registrado ou apontado pelo Serasa. Ele imediatamente foi ao Serasa. E o cidadão que o recebeu, pegou a ficha e segundo o depoimento do Casilo, com um jeito de investigador da polícia londrina, olhou a ficha e disse: o senhor tem mais de 100 ações contra a Finasa.
O senhor age contra a Finasa. A Finasa ou a Fininvest? Não vem ao caso, estou confundindo os dois nomes. E o Casilli imediatamente percebeu o que a Serasa tinha feito. Ele é advogado da Serasa. E ele era o autor das ações e o nome dele estava, então, publicado no Diário Oficial. E a Serasa havia quebrado o crédito dele, da sua mulher e da sua família, dos seus dependentes, em função dessas anotações. É um risco sério. Por outro lado, eu acho que é inquestionável a demonstração clara que fizeram os dois depoentes, o Edilson e o Edson, da vulnerabilidade do cadastro. Se o cadastro pode ser acessado e se informações podem ser acrescentadas através de quaisquer dos seus contratados, isto foi demonstrado no meu gabinete, no gabinete do senador Siqueira Campos. Se essas informações podem ser acrescentadas ao cadastro, mesmo que eles não tenham modificado, como o senhor fez notar, o senhor Elcio, a anotação final, os dados foram acrescentados na ficha. Se isso é possível, a situação é muito complicada. Temos um cadastro que pode ou não estar quebrando o sigilo bancário. Eu acho que nós vamos nos dedicar a verificar esse aspecto daqui para frente. Vou colocar o meu gabinete, eu pessoalmente, que sou advogado e assessoria jurídica do Senado, a examinar a abrangência das informações distribuídas pelo Serasa aos seus contratados, aos seus clientes, se elas são ou não, podem ser ou não consideradas sigilo pessoal quebrado. Nós temos aí um habeas data ao contrário, que é aberto por qualquer pessoa. Nós brigamos muito para colocar o habeas data na Constituição, que é o acesso livre a quaisquer cadastros que contenham dados sobre nós. Mas era de uma individualização absoluta. Eu posso pedir do meu, ninguém mais pode. Mas, de repente, enquanto o senhor Elcio Aníbal de Luca fazia o seu depoimento, o computador da sala ao lado tirava cadastros referentes a mim. Nada consta para o CPF consultado, muito bom, não podia ser diferente, nada consta de documentos consultados. São dois produtos da Serasa que saíram aqui simplesmente pela posse de uma senha. Isso, do ponto de vista da cidadania, me preocupa. Então, acho que o cadastro pode ser violado. Tenho dúvidas quanto à legalidade da distribuição desses dados e acho que nós vamos reunir esse material, não só para mandá-los ao Ministério Público, que deverá fazer uma análise no mesmo sentido, mas nós devemos fazer e aprofundar a análise jurídica do funcionamento do Serasa daqui para frente. Suplicy tinha me pedido para acrescentar um dado à minha intervenção, que é muito mais uma intervenção que uma pergunta. Eu estou convencido de que é vulnerável o cadastro e não estou convencido da sua legalidade. Deixou bem claro, senador Requião, que não está fazendo indagação. Para acrescentar, em acréscimo, uma parte ao senador Requião. E assim eu concluo, mas é para que o senhor Elcio Aníbal... Nós temos um compromisso com a Santa Amada Igreja, e lá tem uma espécie de Serasa, que é o confessionário, onde o sigilo nunca é quebrado. Agradeço, senador Roberto Requião. Eu queria complementar a mesma preocupação e indagação e gostaria de passar as mãos para melhor esclarecimento, porque foi a título de contribuição para a demonstração do ponto que o senador Roberto Requião registrou, que também os dados referentes à minha pessoa foram acessados agora há pouco, e sendo uma empresa cliente, a Clínica Santa Helena, de propriedade e responsabilidade dos dois irmãos, Edson Galdino e Edilson Galdino Vilela de Souza. Então, para efeito da demonstração sobre essa possibilidade, em sendo eles clientes, foi explicado que a Clínica Santa Helena cedeu o código e a senha para o acesso à Serasa.
Então, adotou o seguinte procedimento. Discou o telefone 0800 11 0101. Após o sistema eletrônico da Serasa solicita o código de acesso, por exemplo, 49024. Não há problema de dizer esses números, né? Em seguida, solicita a senha de acesso, 5050. Após o sistema, pergunta qual produto desejado e os números correspondentes a ser